Voltando para o nosso segundo bloco, e agora o Dr. Cláudio vai estar reforçando para a gente, doutor, eu acho importante falar sobre as quedas, que você falou que é muito frequente no idoso, e eu gostaria que você desse umas dicas, né, de prevenção, inclusive a questão suplementar, né, da alimentação. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo é importante estar sabendo dessas dicas. Muito bem, Beth. Eu extraí uma coisa importante pelo seguinte. Para você ter ideia, hoje, 60% das quedas que ocorrem são das mulheres, 40% dos homens. E isso porque a estrutura do esqueleto feminino, muitas vezes, é um pouco mais frágil do que o homem, que tem uma massa muscular maior e que acaba tendo um potencial de resistência maior. De cada 3 pessoas acima de 65 anos, uma vai cair uma vez ao ano. E isso é coisa importante porque 30%, 35% das mortes no Brasil ocorrem por queda. Olha. Sendo que 70% delas acontecem no domicílio. Olha só que coisa. Nossa. Aí quando você vai procurar essa causa... alto, né? Bem alto, né? Aí quando você vai procurar essa causa, aonde está? Bom, o idoso, normalmente, ele não se alimenta bem. Por que que ele não se alimenta? Ele já tem... menos dentes, então problema de mastigação, já não tem a mesma facilidade de deglutição, ele produz menos saliva. Menos dente, menos saliva, ele produz menos sucos digestivos. E aí entra no preparo. Às vezes você não tem um poder aquisitivo para comprar, às vezes o idoso, quando ele mora sozinho, ele não se sente bem, ele não quer ter trabalho, ele não vai Sim. comprar uma dúzia de ovo, não vai comprar um bife, ele acaba comendo qualquer coisa e ele acaba entrando num processo de desnutrição. A gente sabe que com o passar do tempo, a gente vai perdendo a estrutura muscular, a nossa musculatura vai enfraquecendo, ela vai sofrendo um processo que a gente chama de sarcopenia. Isso tem a ver com atividade física, tem a ver com alimentação. A falta, né, de atividade física. Com a falta de atividade física, com a alimentação. E hoje existem trabalhos recentes mostrando que até a importância de você manter uma massa muscular sadia em quadros de demência. Tá? Então existem alguns trabalhos que estão pesquisando relação entre demência e falta de massa muscular. Certo. Muito bem. Outra coisa que a gente acha importante é assim, o paciente ele é multimedicado. Então, aqueles pacientes, ou ele tem um monte de médico, ou ele não vai no médico. As duas coisas ele não se automedica, né? As duas coisas são complicadas. Principalmente a hipertensão. Vamos falar de doenças crônicas. Tá. Hipertensão, diabetes, são doenças que requerem um acompanhamento periódico. Sim. Né? Então, o indivíduo tem que ir pelo menos ao médico cada 3 meses, seriam 4 vezes ao ano, ou cada 4 meses, 3 vezes ao ano. Para quê? Para que ele possa ter uma medida de pressão, que ele possa fazer um controle de colesterol, de triglicéridos. A gente sabe que exames laboratoriais, exames né? de laboratório, é importante fazer os exames laboratoriais para você ter um parâmetro, né, de como é que está a evolução dessa pessoa. Principalmente porque uma das coisas que acontece frequentemente no idoso que favorece a queda é a desidratação. Então o idoso no clima frio precisa beber bastante líquido. A gente pega na mão do idoso assim, você vê que ele está desidratado, tudo, e a gente fala que os bebês e as vovós precisam tomar bastante água. A importância disso na vovó: melhora a filtração renal, diminui muito a chance de infecção urinária. E uma das coisas que mais mexe com a alimentação do idoso é justamente a infecção. Qualquer processo infeccioso tira o apetite do idoso. Qualquer problema de tristeza... Problema emocional. Emocional, exatamente. Emocional. E é muito comum o seguinte: a primeira causa de depressão no idoso é o isolamento ou a solidão. E a primeira causa de isolamento é a surdez, sabia? Então, às vezes, o indivíduo não escuta direito, porque ele entra num processo de presbiacusia, de perda da audição normal da idade, ele já fica com vergonha de falar, repete, então ele acaba se isolando.
Esse isolamento, muitas vezes, é uma causa que gera uma depressão, que gera o isolamento, que gera uma tristeza. Outra coisa muito comum são as doenças crônicas, dolorosas. Então, o paciente idoso com dor crônica, ele não se movimenta, ele não faz atividade física, ele não levanta. Ele não tem nem vontade, né? Nem doutor? vontade. Na verdade, E ele tem a dor. É um ciclo vicioso. Exato. Né? Ele não tem vontade, ele vai ficando desanimado e isso vai ocorrendo. E você sabe que assim, a gente aprende que desde os tempos de caverna, as famílias se reuniam para comer. E se você está sozinho, você não vai comer. Então, a importância da família de reunir o idoso, trazer para a mesa, mesmo que ele não participe efetivamente, mas olha, vamos comer, papai e mamãe, faça isso, faça aquilo, come alguma coisa. Quanto mais você ofertar, maior é a chance de ele se alimentar melhor. Para que a gente facilite isso hoje em dia, a gente tem, a indústria farmacêutica bolou alguns suplementos alimentares extremamente palatáveis, né? Praticamente já digeridos e que fazem com que você enriqueça a alimentação do idoso com proteínas de alto valor biológico, com carboidratos complexos, coisas que vão facilitar a absorção e a digestão dele. Então, o que acontece? A suplementação, então, é importante. Muito importante. A gente tem que dar comida, carinho e cuidado. São as 3 coisas mais importantes para o idoso hoje, porque se você não fizer isso, a chance dele ter um acidente, uma queda, um infarto, um derrame, outra coisa... E uma depressão também, né, doutor? Nossa, com certeza. Isso aí hoje, eu acho a que depressão, você encontra muito aqui no consultório, né? A depressão é uma queixa muito comum e às vezes ela vem mascarada, né? Você tem a história do esquecimento, o paciente muitas vezes ele se queixa de uma indisposição, de uma dinamia, mas na hora que você começa a conversar, e muitas vezes o idoso às vezes quer conversar sozinho, porque ele quer um minuto de vamos dizer assim, como é que a gente pode falar? De intimidade com exatamente. E porque ele não quer contar que a filha deixou ele lá. De intimidade com o profissional. Exato. Então isso, muitas vezes, ele se abre para que você possa, então, conversar, perguntar determinadas coisas, e aí você fala, poxa, não, mas vamos lá e tal. E aí depois, num segundo momento, você chama a família e traz de uma forma velada, né? Não vai falar que ele falou. Isso, mas que você faz um alerta sobre aquele tipo de comportamento, sobre uma maior participação da família junto do idoso, porque ele quer ver o neto, ele quer ver o filho. Então, isso é uma coisa assim, muito importante e que reflete na vida social do idoso. Então, acho que é uma coisa assim, bastante importante. Para ficar atento, né? Quando você colocou a respeito dos exames laboratoriais, vale a pena a gente lembrar o seguinte: a prevenção, se a gente faz revisão do carro cada 10 mil quilômetros... Isso que eu ia falar. O pessoal que é mais novo também precisa fazer, né? Também. Eu acho que assim, a partir de uma certa... Eu acho que a partir dos 30 anos, exames laboratoriais, sim. você ir ao médico ao menos uma vez ao ano... Isso, eu acho que assim... Fazer uma prevenção. Com certeza. Se você não tem nenhum sintoma, lógico, se você tiver um sintoma, você vai procurar antes. Sim. Mas se você não tem, essa questão da prevenção, a partir dos 30 anos, eu falo que a gente já tem que se cuidar um pouco mais. Para a gente chegar na velhice, digamos assim, com algumas orientações, com alguns alertas que o próprio profissional vai fazendo. Você sabe que às vezes a gente se pergunta o que é o envelhecimento saudável. E o envelhecimento saudável é justamente isso. É você fazer uma atividade física leve, você não precisa fazer crossfit, você não precisa subir montanha. Mas assim, ter uma atividade física, fazer uma alimentação regular, passar no médico, porque existem N doenças que são preveníveis. E quando você recebe um paciente de 78, 80 anos, com múltiplas comorbidades, você tem muito pouca coisa para acrescentar. Então você consegue melhorar 20% da alimentação, 5% da dor na perna, 10% aqui da parte pulmonar, 15% da pressão. No todo, você melhora 40%. Mas se ele tivesse feito
uma prevenção, e hoje você vê, a vida da gente está fazendo com que as pessoas durem mais. Sim. Né? Você tem diagnósticos mais precoces que antigamente matavam as pessoas, né? Hoje já não tem esse tipo de comprometimento. Então, vale a pena esse recado da gente pensar preventivamente, fazer uma consulta de rotina, pode ser com o clínico, com o cardiologista. Todo médico tem condição hoje de fazer um exame de perfil glicêmico, de perfil de colesterol, porque a gente sabe que muitas vezes pacientes mais jovens, acometidos de patologias como infarto, AVC, têm um prognóstico mais reservado do que muitas vezes um idoso. Né? É verdade. Então, se você tem uma coronária com processo de oclusão, o sangue vai procurar outros caminhos. Então, no idoso, ele pode sobreviver ao infarto grave, ele vai ter sequela, mas muitas vezes não é fatal. Diferente, muitas vezes, de um paciente mais jovem que faz uma arritmia e tem uma morte súbita. Sim. Né? Então, eu acho que esse tipo de situação é super válido e realmente a gente tem que trabalhar nesse sentido de conversar bastante sobre a prevenção das doenças. E a questão da idade, tem uma idade que assim, para o infarto, que a pessoa tem que ficar mais atenta, para homem, para mulher, ou é a mesma idade? Beth, vou dizer uma coisa para você. Ou não existe mais isso hoje? Eu acho que hoje a gente não tem mais isso. Sim. A gente já tem pacientes usuários de droga com infarto, paciente jovem. Sim. A gente tem tabagista. A gente percebe que o tabagismo diminuiu bastante. Né? Todo esse trabalho, eu acho que a mídia fez, que a sociedade vem cobrando, tudo, reduziu bastante. Mas você tem o problema da hipertensão, o problema da obesidade, né? Que sem sombra de dúvida acabam repercutindo lá na frente. Mas assim, eu acho que existe aquela faixa, né, dos 35 aos 50, que ela é mais crítica, porque o indivíduo não tem uma reserva para enfrentar um momento desse. Então, se ele conseguir prevenir, às vezes você pega na UTI lá pacientes de 40 anos que nunca sentiram nada, de repente o cara tem uma dor no peito, não fuma, trabalha braçal e o cara tem uma obstrução, o paciente tem uma obstrução grave aí, com uma lesão de 80%, 90%, que muitas vezes consegue se interromper isso daí e fazer uma angioplastia, levar para um tratamento e você consegue recuperar. Então eu acho que a prevenção, assim como a gente faz as revisões do carro, pelo menos uma vez por ano, né, que você já é alguma coisa. E, sem sombra de dúvida, a gente tem sempre que pensar na prevenção. Verdade. Doutor, e hoje em dia nós sabemos que tem as unidades básicas também, né? Que estão sempre abertas no município. Hoje nós temos bastante unidade da saúde da família no município, que a pessoa também que não tem condição de procurar um médico particular ou um convênio, ele pode estar indo, né? Numa unidade básica, numa estratégia da saúde da família, para fazer essa parte de prevenção. Sem né? sombra de Qualquer dúvida. pessoa, isso, independente da idade, pode estar usufruindo desses atendimentos. A medicina preventiva, hoje o médico de família, as UBSs, elas têm a possibilidade de fazer um trabalho de prevenção não só na área da clínica geral, como da pediatria, como da maternidade, né? E principalmente dos idosos. Então, às vezes, o indivíduo não precisa, num primeiro momento, fazer uma consulta com o cardiologista ou com o geriatra, ele passando no clínico, ele já vai ter uma orientação. Se houver alguma dificuldade ou alguma coisa mais pontual, sem dúvida pode recorrer ao especialista. Sim. Mas pelo menos ele ir ao médico, estar com o profissional de saúde, conversar sobre aquilo, receber uma orientação nutricional, né? Que muitas vezes a gente vê que, principalmente na adolescência, os casos de obesidade têm aumentado progressivamente, que lá na frente vão dar mais hipertensos, vão dar mais diabéticos. Hoje a gente está vendo que tanto a hipertensão como o diabetes mudou-se completamente a forma de tratamento. Esses pacientes estão sendo mais bem tratados, estão durando mais. Lá na frente, a gente tem o rim. Sim. E a gente tem recebido também muitos pacientes na UTI com quadro de insuficiência renal. Então, a insuficiência renal é um tratamento caro, é um tratamento que implica numa máquina que você vai ficar atrelado, né, da hemodiálise, e toda uma dependência de uma estrutura para manter o seu órgão substituído. Então, a terapia renal substitutiva, seja pela diálise, pela hemodiálise, acaba prendendo esse paciente e limitando muito a qualidade de vida dele, né? Sim. Então, não vamos esperar
esse paciente, o nosso paciente, chegar numa situação dessa. Quanto mais a gente conseguir antecipar as complicações das doenças, melhor para ele, para a sobrevida e para a família, né? Com certeza. Doutor, nós estamos chegando no nosso final do segundo bloco e eu gostaria de agradecê-lo, né, por todas essas orientações que eu acho que assim é super importante, as pessoas precisam ficar alerta, principalmente a questão preventiva. Sem dúvida. E eu gostaria que você fizesse as suas conclusões finais. Bom, Beth, eu agradeço a oportunidade, acho que o nosso pensamento como médico intensivista é sempre de tentar resolver da melhor maneira a emergência, mas como geriatra e como clínico, a gente também tem que pensar no aspecto preventivo. Então eu queria desejar para todos vocês aí muita saúde, que vocês pensem de uma maneira bem preventiva e espero nunca vê-los na nossa UTI, a não ser para visitar, né, para conhecer. E que todos vocês tenham um bom dia, muito obrigado pela oportunidade, obrigado. Pessoal, gostaria também de agradecer ao nosso patrocinador, Supermercados Pinheirão, que é o nosso colaborador e um supermercado de excelência. Obrigada. Se você busca um supermercado que preza pela qualidade no atendimento e oferece uma ampla variedade de produtos, o Pinheirão Supermercado em Avaré é o lugar ideal para você. Venha conhecer e se encantar com tudo que temos a oferecer. Nossa equipe está sempre pronta para recebê-lo com um sorriso no rosto. Valorizamos o relacionamento com nossos clientes e nos esforçamos para garantir que cada visita seja memorável. E não para por aí. Nossas prateleiras estão repletas de produtos de marcas renomadas e uma ampla seleção de opções para atender a todas as suas necessidades. Seja para abastecer a sua despensa, cuidar da sua higiene pessoal, cuidar da sua casa, ou até mesmo para encontrar aquele item especial que você estava procurando, no Pinheirão Supermercados você encontrará tudo em um só lugar. Loja 1, Avenida Pinheiro Machado. Loja 2, Jardim Europa. Loja 3, Bom Sucesso. Pinheirão Supermercados, 29 anos de história.